caríssimo estudante, satisfação reencontrá-lo aqui novamente para mais uma aula, para mais uma correlação aí de conhecimentos, né, dentro do componente de educação física, certo? Eu sou a professora Irislene, professora Iris, certo? E espero te encontrar muito bem aí do outro lado para você se deliciar na nossa aula. E hoje nós iremos falar aí sobre, digamos que, sobre aptidão física. Você sabe me dizer o que é isso? Você já ouviu falar sobre isso? Eu imagino que lá pelo segundo ano, pelo primeiro ano, você deva lembrar alguma coisinha aí, né? E aí, por exemplo, quando a gente fala de força, quando a gente fala de agilidade, quando a gente fala aí de flexibilidade, a gente está falando aí de algumas capacidades físicas que são muito importantes aí durante o nosso dia a dia, seja ele no trabalho, seja ele na escola, seja aí nas nossas práticas aí de modalidades esportivas, seja aí nos meus treinos, na academia, no meu pedal, na minha caminhada de final de tarde. Então, tudo isso a gente vai poder ver aí na nossa aula de hoje, ok? E sem perder tempo, dá uma olhada aí no nosso slide. Olha só o que a gente vai trabalhar hoje. Na nossa aula 3.1, tá? Só a correção aqui que é 3.1, tá, gente? E na nossa aula de hoje, deixa eu achar o meu marca-texto aqui, sobre aptidão física e trabalho. Então, na nossa aula, né, na nossa aula 3.1, nós veremos aí o conceito, a classificação da aptidão física, correto? Veremos aí relações de atividade física com o trabalho, veremos também capacidades físicas, tipos, definições e aplicações. Que mais, Prof. Iris? Falaremos aí sobre teste de aptidão física, mais conhecido como TAF, tá? Essa é a sigla, TAF. Aplicações aos concursos públicos, tá? Que mais que nós teremos? Dicas de treinamento para o TAF no concurso público, certo? E para a gente poder começar a entender sobre essa aula, nós precisamos aí entender também quais serão as habilidades propostas. Eu já vou te mostrar. Olha só qual é a primeira habilidade. A primeira habilidade será conceituar e diferenciar a aptidão física e os seus componentes, estabelecendo aí relações com a sua aplicabilidade num ambiente de trabalho. Então, você vai conseguir aí conceituar e diferenciar aí essa aptidão física, tá? E os seus componentes. O que mais, Prof. Iris? Então, nós teremos aí como segunda habilidade que identificar e refletir sobre os testes de aptidão física, né? Os nossos TAFs, que são requeridos aí no mercado de trabalho, relacionando as capacidades físicas e a musculatura que é exigida em cada teste, ok? Maravilha, então. Então, bora ver aí o nosso primeiro subtema aí, que é sobre o conceito, né? A classificação da aptidão física. Quando você olha uma imagem como essa aqui, o que você vê? Qual a relação que você vê aí entre uma imagem e outra? O que você observa? Ah, prof, existem diversos movimentos aí. Existe trabalhos, existe exercício físico. Não está errado não a tua colocação, tá perfeito, tá? Mas para que eu consiga desenvolver um trabalho com boa qualidade, com menos gasto de energia, com menos esforço físico, eu preciso trabalhar aí esse meu corpo, né? Esse meu individual aí, para que eu consiga, durante o meu dia a dia, nas minhas atribuições laborais, né, de trabalho, executar da melhor maneira possível as minhas atividades. Eu vou sentir cansaço ao final do dia? Com certeza, tá? Eu trabalho lá sei lá, numa plantação de macaxeira. Ao final do dia eu vou estar cansado? Com certeza. Mas esse cansaço, ele não é aquele cansaço extenuante, porque eu foquei aqui, eu observei aqui,
né, esse trabalho, né, eu fiz uma melhora aqui nas minhas aptidões físicas que me favoreceram nas minhas atribuições laborais, no meu trabalho do dia a dia, certo? Então, bora lá, bora conhecer mais um pouco. Então tá, o que é essa aptidão física que a Prof. Iris tanto fala? Então, essa aptidão física, ela é uma capacidade de realizar as atividades físicas do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, com mais tranquilidade e com menor esforço. Veja que o ser humano, ele desenvolve muitas atividades, correto? Seja aí na ida ao supermercado, na preparação de um alimento, no meu momento de lazer, né? Seja aí na necessidade de ter que subir escadas para trabalhar, né? No meu cotidiano, de modo geral, eu realizo diversas atividades físicas, tá? E essas atividades físicas, eu não posso terminá-las de executá-las me sentindo pior do que quando eu iniciei. Então, quando a gente fala de aptidão física, a gente está falando aí de um gasto menor, né, de um esforço menor na execução dessas práticas, tá? E essa aptidão física, ela traz uma melhora para a minha vida, para a minha saúde e para a minha qualidade de vida, certo? Maravilha, vocês estão conseguindo pegar a linha de raciocínio, correto? Maravilha. Bora lá. E aí a gente fala de aptidão física no exercício físico, né? Então, essa aptidão física no exercício, ela é um estado de funcionamento corporal que é caracterizado pela capacidade de tolerar um estresse do exercício. A Prof vai já explicar. Eu sei que você está com um pouquinho de dúvida, mas a Prof vai já explicar. Então, ela refere-se a estar apto para o exercício físico. Correto? Perfeito. Que mais, Prof? Essa aptidão física, ela vai melhorar aí tanto com a atividade física como nos exercícios físicos. Estou começando a entender essa relação aí que a senhora está trazendo aí da aula. Estou começando a entender. Então, é importante que você anote aí no seu caderno que um indivíduo com um estilo de vida ativo, ele pode estar em boa forma física sem necessariamente realizar o que conhecemos como exercício físico. Agora a Prof. Iris vai vir aqui do lado para conversar com você, do lado desse quadro. Vou pedir para o meu diretor me colocar aqui do lado do quadro. Perfeito, meu diretor, obrigada. A gente já está começando a entender aí o que é essa aptidão física. Então, essa aptidão física me leva a entender que, para eu executar as atividades do meu dia a dia, eu não preciso gastar tanta energia, não preciso fazer um esforço exagerado. E como eu falei para vocês anteriormente, eu vou executar a atividade, eu vou me sentir cansado ao final de determinada atividade, sei lá, capinar, preparar um alimento, cozinhar, estar à frente de um treino de um futebol, por exemplo, passar o dia todo trabalhando na frente de um computador. Eu vou me sentir cansado ao final do dia, executando minhas atividades laborais? Com certeza. Isso aí não tenha dúvidas. Só que o que não pode acontecer é eu me sentir tão desgastado, mas tão desgastado que eu não tenho energia para executar o trabalho no dia seguinte, né? Ou no momento seguinte eu não ter força suficiente. Então, quando a gente fala de aptidão física, a gente está falando não só essa aptidão física voltada para o exercício físico. Lembrando que o exercício físico ele tem um começo, um meio e um fim. Ele tem uma intensidade, ele tem uma frequência e ele tem uma duração, né? 3 vezes por semana, 30 minutinhos, uma intensidade moderada. Então, a gente está falando de exercício, nesse exemplo. Quando eu estou fazendo minhas atividades do dia a dia, varrer uma casa, né, dar banho no cachorro, vocês são atividades físicas. Quando eu terminar de fazer essas atividades, eu não tenho que estar morrendo de cansaço. Então, quando a gente fala de aptidão física, essa aptidão física dentro do exercício, ela vem para melhorar as minhas habilidades e um menor esforço, um menor gasto de energia nessas atividades.
Então, já perceba essa correlação. E para que isso aconteça, eu preciso trabalhar aí algumas capacidades físicas. Capacidades como flexibilidade. Ah, prof, flexibilidade eu já ouvi falar. Eu preciso trabalhar a minha força, né? Eu preciso trabalhar a minha agilidade, a minha velocidade. Então, essas palavrinhas que eu acabei de falar por último, elas fazem parte aí de capacidades físicas que podem ser melhoradas, tá? Não necessariamente eu preciso estar fazendo um treino de exercício físico, mas nas minhas atividades laborais do dia a dia, por exemplo, eu posso estar me sentindo muito melhor. Claro que se eu tenho aí a inserção do exercício físico sistematizado, eu vou ter uma melhora significativa no sono, né, nas minhas capacidades mentais, tudo vai ser melhorado, que a gente já viu até isso na aula anterior, certo? E aí a prof mencionou aqui sobre essas capacidades, né, esses componentes que fazem parte aí dessa aptidão física. Então nós temos aí, por exemplo, força, nós temos aí resistência muscular, né? Então eu vou passar o dia todo aí, por exemplo, trabalhando e eu preciso de uma resistência, eu preciso aguentar o trabalho até o final do dia. Isso é muito importante. A minha aptidão física vai me garantir isso, certo? Eu preciso aí de uma resistência cardiorrespiratória, né? Eu preciso ter essa expansão do meu pulmão, desse trabalho do meu coração, estar em ótimas funções para que eu consiga executar e voltar ao meu estado normal, mais rápido possível. Eu preciso ter uma maior flexibilidade. Lembrando que, por exemplo, a gente faz um alongamento, né? Fiz aqui o alongamento, tá? Prof, já não tá mais fazendo diferença para mim aqui o alongamento. A partir do momento que eu pego esse alongamento e transformo ele em flexibilidade, e estou tornando ele um exercício agora de flexibilidade, eu vou aumentar agora minha estrutura corporal, né? Eu vou ter que me forçar mais para poder aguentar. Então, eu vou ampliar, né, a expansão do meu movimento. Quando eu faço isso, quando eu amplio esse meu movimento, eu estou me referindo aí a uma flexibilidade, correto? O que mais, prof? Composição corporal. Então, vamos dizer que você esteja um pouquinho acima aí do seu peso, né? Então, eu melhoro essa minha condição corporal e tenho aí um melhor trabalho nesse meu corpo, né? Mais músculos, mais definição, menor esforço, porque eu tenho toda uma estrutura muito bem trabalhada, ok? E também a questão da agilidade. Eu tenho mais rapidez de ação na execução das atividades, certo? Então, esses componentes aí, eles fazem parte aí da aptidão física, que é o que a gente sempre está incentivando aqui, ó. Vamos trabalhar essas capacidades físicas, vamos melhorar esse aporte desse oxigênio, né? Dessa capacidade cardiorrespiratória, e tudo isso vem através do exercício. Lembrando que esse exercício precisa ser orientado por um profissional de educação física, orientado por alguém que de fato entenda. E quem é que entende de corpo humano, quem é que entende de movimento humano? Profissional de educação física, né, gente? Então, assim, vamos executar um exercício que eu tenho vontade de fazer, mas com orientação, tá? A precisão tem que estar correta. Cada corpo é um corpo, a gente vai ver que cada corpo tem a sua individualidade biológica. Um exercício que serve para mim pode não servir para você. A estrutura corporal que eu tenho pode ser parecida com a tua, mas a resposta é diferente, certo? Então a gente tem que tomar cuidado, muito cuidado com isso também, ok? E agora eu vou pedir para o meu diretor abrir a tela, tá? Que nós vamos para o próximo subtópico, que é o quê? Então, nós temos agora aqui as relações aí da aptidão física com o trabalho, prof. Muito bem. E nessas relações de aptidão física com o trabalho, né, quando a gente começa a pensar no trabalho nas diversas formas, tá, nos diversos ambientes, a gente precisa entender qual a relação que existe em todas elas. A gente já fez já deu uma leve
noção aí para você. Você vai conseguir compreender fácil. Então, nós temos aí, né, com relação a essa relação entre a aptidão física e o trabalho. Nós temos que observar aí a capacidade funcional, certo? O desempenho nas atividades laborais e a disposição diária para as atividades. Prof, ainda estou um pouco meio confuso. Tá, vamos lá. O que a gente consegue perceber nesses três tópicos aqui? Capacidade funcional, desempenho nas atividades laborais e disposição diária para as atividades. Que se eu tenho uma boa aptidão física, eu vou conseguir desempenhar todos os meus papéis da melhor maneira possível. Certo? Com o menor esforço. Correto? Então, é essa a linha de pensamento que a gente deve seguir. O que mais, Profires? E aí nós temos essa aptidão física profissional. A gente está falando tanto do profissional, né? A gente fala do pessoal, do profissional, das dimensões aí, que a gente já viu na aula passada. A gente falou da dimensão pessoal, profissional, social, emocional. E agora nós estamos no campo aí da profissional, certo? E dentro dessa aptidão física profissional, a gente sabe que ela é uma capacidade de desempenhar as suas atividades laborativas, as suas atividades de trabalho, certo? Sem a perda da qualidade, tá? E sem atingir os níveis de fadiga. Lembra que a prof falou, eu vou me sentir cansado, mas esse cansaço não me limita. Não me limita a executar as outras atividades, ok? Eu ainda tenho aí o quê? Umas reservas de energias acumuladas se eu precisar. Eu tenho um bônus, vamos dizer assim, certo? Porque eu tenho um estilo de vida mais ativo fisicamente com relação aí à prática do exercício físico, com relação ao melhoramento aí dessas capacidades físicas, ok? Maravilha, então. Então, a gente tem aí a possibilidade de se recuperar em um espaço de tempo mais curto, né? Buscando essas condições físicas aí que são ideais, perfeito? E aí, dentro dessa aptidão física profissional, nós podemos ver aí algumas formas de avaliação. Por exemplo, pode-se utilizar aí de exames médicos e avaliação física. Pode-se utilizar de um índice de capacidade para o trabalho, o ICT. Pode-se utilizar de teste de aptidão física, que é o conhecido TAF. Então, a gente vai conhecer agora cada uma delas aqui. Então, bora ver aí uma por uma aqui agora no slide. A primeira delas aqui que nós vamos verificar é o ICT, Índice de Capacidade no Trabalho. Então, o que envolve aqui? O que está linkado aqui? A comportamento de riscos, né? Em especial a condições de trabalho, ao tempo de vínculo, às dores físicas e à insatisfação com o trabalho. Então, esse índice, ele vai verificar aí como é que estão as tuas capacidades dentro do teu trabalho, tá? Se as condições de trabalho estão corretas, se você já está com muito tempo de vínculo ali com a tua empresa, se você já alcançou níveis de muitas dores físicas, se você já está se sentindo muito insatisfeito com o teu trabalho, então ele vai mensurar isso daí, ok? O que mais, Profires? Bora lá. Então, nós temos aí instrumentos que são utilizados para diagnóstico e para a implantação desses programas de condicionamento. Que tipo de instrumento que são utilizados, prof? O questionário, os testes de medidas antropométricas, tá? E tem também o TAF. Então, é aplicado aí, né, em especial, nesse índice, um questionário, conhecer o indivíduo, né? Saber quais são é uma espécie de anamnese, né? Sobre o indivíduo. É tirado aí, é verificado as medidas antropométricas, né? Vai ver cintura, vai ver peso, altura, né? Vai ver todas
as medidas que são pertinentes aí para ver se essa pessoa, por exemplo, está como é que eu vou chamar, gente? Me fugiu a palavra, gente. Medidas antropométricas, a gente está falando aí de verificar se o meu corpo está muito aquém daquilo que executo. Então, através de alguns testes, né, de algumas medidas de cintura, de braço, né, procurar aí essas gordurinhas que estão nos lugares errados. Bem a grosso modo eu estou falando aqui, tá, gente? Bem a grosso modo. Então, vai ser aplicado aí esses testes, né, essas medidas. E também tem um TAF, que é o teste de aptidão física, para verificar qual o nível aí de aptidão do indivíduo, correto? Então tá, prof, você falou aí de capacidades físicas, mas quais são esses tipos e quais são as definições e aplicações para essas capacidades? Então nós temos aqui, por exemplo, vamos lá, nós temos aqui a força muscular. Essa é muito conhecida, né, gente? Então nessa força muscular, ela é definida como uma qualidade física que permite um músculo ou um grupo muscular produzir uma tensão, vencer a resistência na ação de empurrar, de tracionar ou até mesmo de elevar, né? A gente está falando aqui de um corpo, né? Então eu consigo fazer uma melhor tração, uma melhor flexão abdominal, uma melhor preensão manual, tá? Que são essas imagens aqui que a gente verifica aqui do lado. Então quando a gente fala de força muscular, eu tenho aí, né, esse entendimento que eu estou vencendo a resistência, tanto para empurrar, tanto para tracionar, como até mesmo para elevar esse meu corpo, ok? O que mais, profires? Nós temos uma outra capacidade física, tá? Conhecida como velocidade. E essa velocidade, ela depende aí da capacidade de relação da nossa musculatura e da frequência do impulso nervoso. Eita, prof, que confuso, né? Essa capacidade, ela tem aí esse objetivo aí de fazer essa contração rapidamente. Então, eu estou num ponto e eu vou até o outro o mais rápido possível. Então, eu estou falando dessa capacidade aí, certo? Nessa capacidade, a gente consegue ver a permissão da execução de uma sucessão rápida de gestos, né? Se a gente olhar, por exemplo, para essa imagem aqui, a gente vai conseguir ter uma noção. Então, eu vou executar movimentos muito rápidos para poder chegar ao meu ponto, ao meu destino, tá? Ela envolve também uma só e a mesma ação de intensidade máxima durante um breve e muito breve, né? Então, a gente percebe que, estalar dos dedos, acontece essa questão da velocidade, né? Eu vou ter que trabalhar muito essa questão da musculatura de se contrair rapidamente. Então, eu estou falando da velocidade, ok? O que mais, prof? E aí você deve estar se perguntando, professora, velocidade e agilidade não são a mesma coisa? Parecem, né? Mas a agilidade é a nossa capacidade que tem para se movimentar o corpo, né, no espaço. Então, é o ser ágil, né? A gente estava falando no anterior da questão da contração. E aqui agora é da movimentação, tá? Então, quando a gente olha, por exemplo, para essas imagens aqui, a gente começa a ter uma noção aí na execução dos movimentos, certo? Nessa capacidade, eu consigo fazer com que o meu corpo, de forma inteira, o meu corpo inteiro, ele realize aí movimentos, mudando de direção de forma rápida, de forma precisa, né? Tanto a velocidade como a agilidade, a gente percebe muito, por exemplo, no futebol, no futsal. Em especial essa daqui, a agilidade, você vê a mudança muito brusca, muito rápida, né, de direção. De repente, uma bola vem por cima, né, e você tem que correr o mais rápido possível para alcançar. Quando você chega o mais próximo da bola, alguém vai e tira a bola, você já muda de direção, já vai para outra ponta. Então, essa questão da agilidade está muito ligada a isso, ok? Mudança de direção, tá? De forma rápida e precisa. E aí, vai exigir de mim, né? Vai exigir da pessoa que está trabalhando essa agilidade, uma combinação de várias qualidades físicas, tá?
essas qualidades físicas, embora ela dependa aí dessa carga hereditária, ela pode ser bastante melhorada, ok? Então, eu vou entrar aqui um pouquinho nesse slide para a gente conversar um pouquinho, tá? E a gente falou o que aqui? A gente falou, por enquanto, né, da força muscular, né? Nós falamos aqui da velocidade e da agilidade, certo? Perceba que a mudança ela é muito rápida, ela é brusca, mas existe aí um trabalho de força, de tração, que é preciso ter no momento do movimento, certo? No momento do movimento. Ficou até redundante, né, gente? Eu sei, eu entendi. Mas no momento que você vai executar a ação, você precisa ter um trabalho de força, porque senão você não consegue executar. E aí quando a gente fala aqui, por exemplo, da agilidade, nós podemos ver que é um somatório aí. Para eu conseguir me movimentar de um ponto para outro de forma rápida, eu preciso ter o meu corpo trabalhado muito bem. Lembra que a gente falou das aptidões físicas aí, das capacidades físicas? Então, esse conjunto muito bem trabalhado, muito bem condicionado, ele vai me favorecer para eu conseguir chegar aí no meu objetivo, né? No caso aqui, a gente está falando de velocidade. O que mais, prof, que a gente tem aí? Chegamos agora nessa parte da resistência. E aí, quando a gente fala de resistência, né, a gente começa a olhar aqui, a gente começa a pensar naquela corridinha. A corridinha, né? Por quê? Normalmente uma corrida aí de 5 km, 10 km vai exigir de você o quê? Resistência. Uma capacidade maior. Você resistir, né, a diversas forças, até mesmo da gravidade, resistir o cansaço do teu corpo, resistir às produções químicas que estão sendo enviadas para o teu corpo, né, de modo geral. Então, ela é uma capacidade que vai te permitir um esforço continuado, prolongado. Tá? Então, quando a gente está falando aí desse prolongamento, nós estamos falando aí dessa resistência, ok? E aí, nessa resistência, vai exigir o quê? Que eu consiga, por exemplo, executar aí uma flexão abdominal, que eu consiga um apoio sobre o solo, que eu consiga fazer uma corrida de 12 minutos, por exemplo, tá? Então, quando a gente está falando aí de resistência. Mas dentro dessa resistência também, nós temos aí a resistência muscular. E nessa resistência muscular, é preciso aí que eu realize aí por mais tempo, certo? Possível uma repetição de um determinado aí movimento. Então, vamos dizer lá que eu estou fazendo bíceps, né? Então, eu vou ter que ficar repetindo aqui várias vezes, ó, o meu slide passando, gente, várias vezes aqui o movimento, né? Para eu conseguir chegar, né, nesse objetivo, certo? Eu apertei sem querer aqui o comando e avançou aqui o slide, mas não tem problema, certo? E aí, eu preciso ter um ritmo, eu preciso ter uma cadência para eu poder executar esse movimento aí com eficiência, tá? Então, esse meu músculo, ele vai trabalhar aí com uma certa resistência moderada por um período longo, tá? Então, quando a gente está falando aí, por exemplo, de resistência e resistência muscular, a gente está falando de um período longo, muito longo, tá? Então, se tu executa um exercício aí dentro de 1 minuto, esse tu vai executar, por exemplo, na corrida de 12 minutos por 12 minutos, sem parar, sem parar a atividade, sem parar o exercício, ok? E vai exigir que eu tenha uma estrutura melhor e mais trabalhada, tá? Então, eu vou ter aqui no caso da resistência muscular, eu vou ter aí repetições, né? De várias vezes utilizando aí de baixos níveis aí de força. Então, perceba que a gente acaba juntando cada capacidade física para conseguir executar aí os movimentos. Perfeito? Maravilha, então. E agora eu vou pedir para o meu diretor me tirar da tela, tá? Para a gente continuar observando esse slide de tela cheia. Então, nós temos também a resistência aeróbia. E nessa resistência aeróbia, a gente percebe que é uma capacidade de se manter por um determinado período de tempo, certo? Com um esforço em que o consumo de oxigênio vai se equilibrar a sua absorção, certo? Sendo os esforços de fraca ou de média intensidade, tá? Como, por exemplo, as corridas longas,
né, de longas distâncias, que exigem um desenvolvimento da resistência muscular e cardiorrespiratória aí maior, ok? Maravilha, prof. O que mais? E aí nós temos aí o TAF, né? O tão temido TAF. E o que é esse TAF? O teste de aptidão física, né? Que é aplicado aí nos concursos públicos, né? Para as forças militares aí, tá? E aí, nesse TAF, nós sabemos que ele é um instrumento para diagnosticar, para fins de seleção e verificação dos níveis de aptidão física dos seus integrantes. Então, se eu quero concorrer, participar aí dos concursos públicos das áreas militares, eu vou ter que passar por um TAF, tá? Então, esse TAF ele é um conjunto de provas, tá? Que são realizadas aí pelos profissionais de educação física para poder avaliar a capacidade aí dos indivíduos, se eles estão aptos a trabalharem dentro da polícia, por exemplo, dentro do corpo de bombeiro, né? Na Polícia Federal, e assim vai, ok? Que mais, profires? E aí, dentro desse concurso público, ele é seletivo, ele vai buscar e avaliar essas capacidades desses candidatos que são concorrentes a um cargo, né, de uma entidade governamental de uma nação. Então, nós vamos observar aqui dentro desse TAF as capacidades intelectuais e, claro, o nível de aptidão física, tá? Lá dentro de cada edital vai definir quais são as exigências e as competências para cada um, ok? E aí, eu vou vir aqui com você, vem aqui comigo, vem. Que agora você vai assistir aqui comigo, tá? Você vai assistir comigo aqui essa externa. Então, presta bastante atenção aí. Bora lá? Que a atividade física regular faz bem para a saúde, muita gente já sabe. Mas você sabia que também é uma importante etapa em muitos concursos públicos? O chamado TAF, que é o teste de aptidão física, é aplicado de forma eliminatória e já impediu muita gente de conquistar a tão sonhada vaga em um concurso público. É que em concursos para bombeiros, polícias, carreiras militares e até seleção para cargos como agente de trânsito, guardas municipais e áreas técnicas de segurança e transporte, o TAF é uma etapa muito comum e tem como objetivo avaliar a capacidade dos concorrentes para desempenhar as funções típicas do cargo que pretendem ocupar. Então, além dos livros e cursinhos, é aqui que o candidato tem que focar para se preparar e demonstrar resistência, velocidade, força, flexibilidade e coordenação motora nas provas do TAF. Nos testes de aptidão física, normalmente cobrados nos concursos da polícia, bombeiro e das Forças Armadas, são os exercícios de corrida livre, né, em pista livre, que é computado por tempo e a metragem dele, né, tantos metros, 2.400 metros, 1.800 metros para as mulheres. A natação, a abdominal, flexão de barra e a flexão no solo, que aí vai diferenciar para os homens e para as mulheres, muda um pouquinho o exercício. Na flexão de barra, a pegada das mãos tem que ser para frente, que é a pegada pronada, e tem que ter totalmente a extensão do cotovelo. Estende, desce um pouquinho. Totalmente a extensão e na hora que ele puxar, o queixo tem que passar da barra. Subiu. Volta e estende novamente. Então é computado uma flexão de barra. Não pode ter o balanço do corpo, igual normalmente a gente vê, normalmente em crossfit, que faz esse balanço, não pode ter na prova. A perna tem que estar paralela e não pode ter nenhuma flexão, então não pode ter nenhum impulso. Totalmente ereto, puxa a barra acima, o queixo acima da barra e estende novamente completo. Então, para as mulheres é o mesmo posicionamento, não pode ter a impulsão, o balanço do corpo, só que elas já não completam totalmente o exercício. Elas têm que apenas segurar na barra, parado, o queixo acima da barra, pelo menos 15 segundos. A pegada pronada também, palma da mão para frente. Ela pode dar impulsão para o pulo e segurar em cima pelo menos 15 segundos. Bom, no treinamento do abdominal, a pessoa tem que estar totalmente esticada, estendida no chão, tá? Abdômen para cima, a perna totalmente no chão, estendida e o braço acima da cabeça, tocando no chão lá em cima. Quando ela subir, ela vai puxar as pernas, o pé tem que tocar totalmente no solo e o braço, o cotovelo, vai chegar na direção do joelho dela. Vamos lá demonstrar? Subiu, isso, segura um pouco. O pé totalmente no chão,
e o cotovelo na altura do joelho, ela tem que chegar até aqui, senão também é desclassificado. Voltou na mesma posição inicial, toca lá atrás, volta, estende novamente. Então essa é computado uma abdominal completa. Então tem que executar certinho, puxou a perna, toca no solo, toca lá atrás e principalmente o braço aqui em direção ao joelho, né, o cotovelo. Então no teste de corrida livre, os homens ele tem que correr 2.400 metros e as mulheres 1.800 metros, isso no tempo de 12 minutos. Então ele pode correr, pode caminhar, pode parar, mas tem que completar a prova em 12 minutos no tempo estipulado. Então na flexão de solo é diferenciada dos homens para as mulheres. O apoio da palma da mão é igual, né? Palma da mão no chão, os dedos apontados para frente. No feminino, ela pode tocar o joelho no chão e a ponta do pé no chão. Então não pode tirar o pé, nem cruzar o pé como normalmente a gente faz. E não pode ter a flexão de quadril, tem que estar totalmente reto o tronco com a coxa. Na hora de ela não pode tocar o solo e o cotovelo tem que passar totalmente dos ombros. Já nos homens, pode fazer a posição, não toca o joelho, ele tem que estar totalmente reto o tronco com a coxa. E a mesma questão, o cotovelo passou da linha do ombro, desceu até o chão sem tocar o solo e sobe totalmente. Vamos lá executar? Desce totalmente em direção ao solo, não toca a barriga no chão, subiu, pode ver que o cotovelo passa da linha do ombro e estende totalmente quando subir, para ter computado uma flexão. Então, o alto nível de reprovação se deve a não preparação para a atividade física, né? Muitas vezes os jovens eles não vêm preparados para essa atividade e aqui no curso de formação, por exemplo, 2018, a gente tenta formar esses bombeiros militares e exige muito da capacidade física deles. Retornamos e agora eu quero que você preste atenção nesse próximo slide aí. Dá uma olhada aí nesse slide. O que a gente vai complementar nessa questão do TAF, dessa questão das capacidades físicas aí. Então nós temos capacidades, né, qualidades, capacidades físicas que são condicionantes para o desempenho da atividade policial. Como, por exemplo, o quê? Eles precisam subir e descer a escada, eles precisam ficar de pendurados, se utilizando os braços, eles precisam correr em velocidade no atendimento das ocorrências, eles precisam carregar pesos. Então, é preciso ter essas aptidões muito bem trabalhadas. Eles precisam aí se equilibrar em muros, em árvores, em cercas. Eles precisam rastejar, saltar, andar em terrenos irregulares. Eles também precisam caminhar longas distâncias, permanecer em pé durante muito tempo. Então isso vai exigir muito deles. Por isso a importância aí dessas capacidades físicas muito bem trabalhadas, ok? O que mais, Profires? Então nessas capacidades físicas nós podemos ver aí que são trabalhadas a força, observadas a força, a resistência aeróbia, a resistência muscular, a velocidade e a agilidade, certo? O que mais, Profires? Nesse tipo de concurso a gente pode ver teste de flexão de quadril abdominal, teste de impulsão horizontal, teste de tração de barra física, teste de corrida de 12 minutos, corrida de vai e vem de 20 metros. Então esses são alguns, né, dos tipos de testes que podem aí aparecer nesses concursos, tá? Esses concursos normalmente são exigidos para educador social, para polícia militar, para agente penitenciário, para polícia federal. Vocês já perceberam que o trabalho deles não é fácil, então exige-se mais ainda deles, certo? Esses outros tipos de testes são para oficiais da polícia militar, certo? E policiais também militares. O que mais, Profires? Nesses outros aqui a gente pode ver nos oficiais da polícia militar, de corpo de bombeiro, polícia militar, agente penitenciário, tá? Esse outro a gente pode verificar no educador social, polícia militar e agente penitenciário. Então, esses testes que a Prof posicionou lá no início, né, e estão abaixo aí, normalmente, para quais são as demandas para quais grupos, ok? Perfeito. O que mais? Então, agora entramos aí em algumas dicas, umas dicas de treinamento para o TAF no concurso público. O que a gente pode dar de dica aí, Prof? Que você precisa se preparar e você tem que estar acompanhado
de um profissional de educação física. Fala comigo aí, gente. Profissional de educação física. Ele vai te orientar aí com relação a... Ele vai observar a tua individualidade biológica, a tua especificidade de treino, a adaptação do treino, porque cada indivíduo é único. Então, esse trabalho de aptidão física para o TAF, ele precisa ser individualizado, tá? E precisa ser observado quais são as exigências de cada um desses editais, ok? Então, para que a gente possa ter um sucesso no TAF, precisa procurar e conhecer quais são esses exercícios, tá? Que vão ser exigidos, identificar qual é a duração, o número de repetições, tá? Quais são as proibições, iniciar esse treino o mais rápido possível, né? Que é mais Profires, respeitar os limites do seu corpo, ter um preparo também psicológico, e a mente influencia muito, gente. Alimentação, isso é fundamental, ok? E investir também em acessórios, equipamentos que são adequados para esse tipo de treinamento, ok? E aí, entramos agora num outro momento que é o Mexa-se. E qual é a ideia de hoje, prof? A prof. Iris trouxe aí uma atividade para vocês executarem. Que atividade é essa? Olha lá, vocês viram nossos personagens executando? Eu vou até voltar para vocês olharem de novo. Olha lá, ó, presta atenção. Bora lá, bora lá, bora lá. Isso, vocês irão executar aí, tá? Dá uma pausazinha. Executar um teste de impulsão horizontal. Que nada mais é do que um salto, né? Um salto muito bem organizado e posicionado, onde nós iremos observar a força explosiva dos nossos membros inferiores, ou seja, das nossas pernas, ok? E o que eu vou precisar? Reservar um local aberto e tranquilo, realizar movimentos sem pressa, ok? Realizar os saltos à frente e buscar atingir a máxima distância que você conseguir, tá? No comprimento, e você vai utilizar aí com os pés juntinhos, ok? Procura também observar a tua coluna, alinha a tua coluna, para que você possa ter a melhor execução desse movimento, ok? E, claro, você deverá chamar os teus amigos e familiares para executar junto contigo. Então, eu vou pedir para o meu diretor deixar essa imagem de fundo, abrir o cenário, e você vai executar aí, obrigada, meu diretor, você vai executar aí essa atividade que é o salto, né? Esse salto aí, esse teste de impulsão horizontal, certo? Então, você vai saltar, vai se lançar à frente, observando a tua coluna, tá? Vai flexionar as tuas pernas e vai lançar o teu corpo o mais distante que você conseguir, ok? Sempre com os pés juntinhos, ok? Marca lá a distância. Ah, eu saltei, a primeira metragem que eu fiz, prof, eu saltei 1 metro. Beleza. Te prepara, observa teu corpo, salta novamente, olha para o horizonte, tá? Olha para o horizonte e aí você salta de novo e vai medindo e vai observando aí. Ai, foi difícil, foi fácil. É bom você observar isso também, ok? Então, essa é a nossa proposta para a atividade do Momento Mexa-se de hoje. Desafia teus colegas, vamos ver quem é que salta mais distante, certo? Mas com cuidado, com as articulações, com o teu corpo de modo geral, certinho? Prof. Iris vai ficando por aqui e daqui a pouco a gente volta aí para fazer a revisão dessa aula, que foi muito 10, com a correção do exercício, certo? Tchau, gente!